Pessoal, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta que se chama Quizy. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é uma ferramenta muito boa, dá para você usar. Como o próprio nome já diz, né? Pode fazer quizzes, jogos, atividades, até algumas avaliações, trabalhos. E essas atividades, pessoal, pode ser feita até de forma individual ou então em equipe, certo? Então vocês vão aí no Google, pesquisa Quizy, com 2Z no final. Ó, entram nesse primeiro link aqui, ó, certo? Quando vocês entrarem, essa é a página inicial do quiz. E ele vai estar em inglês também, né? Mas o que é que vocês fazem? No celular, no computador, vocês podem vir no botão direito, ó, clica no botão direito e vai aparecer aqui, ó, traduzir para português. E espera um pouquinho, ó, e ele traduziu. Quem tiver no celular, pode vir aqui nesses três pontinhos que vai ter alguma opção aqui chamada traduzir, certo? É a mesma coisa. Então aqui eu já traduzi, né? No caso vocês já vão criar uma conta, então, ó, digamos que eu vá criar uma conta novamente. Então, clico lá em iniciar e vai pedir todos os dados de vocês, e-mail e tal, mas como no caso, pessoal, como eu já fiz, eu não vou nem criar não. Vou voltar lá no início. Vou traduzir aqui de novo para português. E vou aqui em conectar-se. Vai carregar. Pronto. É bom que vocês, quando forem se cadastrar, se cadastrem usando o e-mail do Google. Por quê? Quando vocês forem fazer login, nessa opção aqui, vocês têm a opção de entrar novamente com o Google, fica até mais fácil. Cliquei, ó, vai abrir, vai perguntar qual conta você fez, né? Você vai entrar aqui com a mesma conta que você fez o cadastro. Cliquei. Bom, pessoal, essa é a página inicial do quiz. Ó, se quiser traduzir, pode ir novamente no botão direito, aí traduzir, que ele vai traduzir, certo? Então, tá aqui a pergunta. Nós temos essa barra aqui inicial, ó, que é de procurar, que você pode procurar qualquer coisa, um quiz, um jogo, pode colocar matemática, ciência, ou então um tema, digamos que eu estou trabalhando em matemática, números racionais, eu coloco números racionais, números inteiros, fração, sei lá, geometria, prisma, ou então em ciências, células, em português, verbo. Então, o que você quiser trabalhar, você pode pesquisar aqui e vai aparecer recursos já prontos, tá bom? Então, aqui você vai procurar os recursos que já estão prontos. No caso, digamos que a gente queira criar um novo, então vocês vão aqui nessa opçãozinha onde tem Crio. Eu clico nela e vai aparecer duas opções. Primeiro, a opção de questionário, né, que é uma opção que você vai criar um quiz novo, uma atividade nova, né, e tal. Ou essa segunda opção que se chama lição. Essa segunda opção, lição, eu não gosto muito não, mas pode ser que alguém use. Você vai criar um slide aqui no próprio quiz mesmo, no quiz, ou então você pega um slide lá do PowerPoint e importa para cá. O que é que você vai fazer? Depois que você importar o PowerPoint para cá, é como se fosse dar uma aula, certo? Você vai passar no slide, né? Você vai apresentar o slide aqui no seu computador, no seu celular, e o slide também vai aparecer lá na sala no celular do aluno. Mas o ruim dele é que não tem como você reproduzir a voz, então eu acho que nesse momento não tem muita utilidade para a gente. Então, a gente vai usar, por exemplo, só essa primeira opção, que é aqui, ó, o questionário, como vocês estão vendo aí. Então, eu vou clicar nela. Vai perguntar, eu vou criar um novo quiz, ele vai pedir um nome. Vou clicar aqui, sei lá, teste matemática. Ele até pergunta, ó, quais disciplinas, né, que o teste vai abranger. Eu posso até colocar aqui a matemática e próximo. Então, já coloquei o nome do quiz.
Depois vai aparecer essa opção aqui, pessoal. Aqui é onde você vai iniciar a criar o seu quiz, né? Lembra que eu iniciei aqui, né, como se eu fosse criar um novo, tudo bem? Fosse criar um novo, então aqui ele vai perguntar se eu quero criar questões de múltipla escolha, questões de caixa de seleção, aquelas perguntas de preencher as lacunas, uma enquete, uma pergunta em aberto. Você simplesmente coloca a pergunta e o aluno coloca a resposta que quiser. E essa opção aqui de slide é aquela opção lá do início, certo? Que você apresenta o slide e o aluno vê o slide que está sendo apresentado. Basicamente isso, certo? Então essas são as opções, né? Você criar uma opção de pergunta, múltipla escolha, caixa de seleção, lacunas e tal. Só que percebe nessa opçãozinha aqui em cima, ó, perguntas de teletransporte. Essa opção é muito boa. Por quê? Ó, clica aqui em procurar. Ó, cliquei aqui em procurar. Aí ele vai pesquisar algum tema relacionado ao que eu quero. Como o nome do meu quiz é teste de matemática, ele pesquisou teste de matemática e vai aparecer todas as questões que correspondem à matemática, certo? Então aqui, ó, nessa coluna aqui em esquerda, são todos os quizzes, tá bom, que correspondem à matemática. E nessa opção direita são as perguntas dentro do quiz. Então, por exemplo, essas perguntas aqui, ó, pergunta 1, ó, T1, ó, pergunta 2, pergunta 3, ó, pergunta 4, ó, tem várias perguntas aqui dentro. Essas perguntas aqui correspondem a esse primeiro quiz aqui, ó, certo? Então, digamos que se eu mudar para esse segundo quiz aqui, ó, já muda as questões aqui dentro, né? Então, essas questões aqui correspondem àquele quiz que eu estou selecionado. Então, tudo bem. Digamos que eu queira, vamos voltar novamente para esse primeiro quiz aqui. Ó, então tá aqui as perguntas. Aí eu tô aqui olhando as perguntas e tudo. Eu gostei dessa pergunta aqui, ó. O que que eu faço? Ó, tem essa opção aqui ó, de adicionar, certo? Então se eu clicar em adicionar, ó, cliquei, espera aqui carregar e pronto, foi adicionada. Ó, você pode até sair aqui, ó. E eu já criei a minha primeira pergunta para o meu quiz. Ó. Eu peguei aquela pergunta lá de um quiz de uma outra pessoa e trouxe para o meu. Tá aqui a pergunta, como vocês estão vendo aí, certo? Essa pergunta aqui é uma questão de múltipla escolha. Vamos adicionar uma outra pergunta. Então, só é novamente, ó. Vim aqui, clicar em nova pergunta, ou melhor dizendo, aqui em procurar, né? Se eu quiser procurar uma já pronta, clico em procurar, aparece os quiz aqui na aba esquerda. Agora vamos trocar aqui de quiz. Digamos que eu queria esse segundo aqui. E tem aqui as perguntas, né? Digamos que eu queria essa pergunta aqui. Clique em adicionar novamente. Ó, percebe que ela é uma questão de múltipla escolha, certo? E novamente, ó, aquela questão que eu selecionei foi adicionada ao meu quiz. Então já tenho duas perguntas aqui. Então duas questões de múltipla escolha, certo? Então só resumindo, se você quiser pegar uma pergunta já pronta, né, de outros quizzes, você vem aqui em procurar e pesquisa o que você quiser. No caso aqui, está pesquisando teste matemático porque é o nome do quiz. Mas, por exemplo, se eu quiser pesquisar números naturais, saiu. Números naturais e pesquise. Ó, então vai aparecer ó, quizzes agora correspondentes a números naturais. Ó. Digamos que eu escolha esse quiz aqui. Ó. Cliquei nele e vai aparecer as perguntas que tem dentro desse quiz. Aí novamente eu vou olhar aqui as perguntas e se eu gostar de alguma eu clico aqui em adicionar. Então vamos sair aqui. Ó. Então já tenho duas perguntas. Então se você quiser pegar uma pergunta já pronta, vocês vão clicar aqui em procurar. Agora se você quiser criar uma pergunta, né? Tá aqui o próprio nome já diz. Crie uma pergunta. Vou clicar aqui em uma nova pergunta. Ele vai perguntar qual que é o formato dessa questão. É uma questão de múltipla escolha, de uma caixa de seleção, preencher lacunas, enquete e tal, tudo mais. Certo? Se eu clicar aqui, ó,
Aqui você vai colocar a pergunta, né? Aqui você vai escrever, certo? Aqui vai colocar as opções de resposta. E aqui de lado você vai escolher qual resposta vai estar certa. No caso aqui você pode até escolher mais de uma resposta certa. E no decorrer que você vai escrevendo aqui, ó, isso é a forma que vai aparecer lá no celular do aluno, ó, certo? Depois que você colocar aqui a pergunta, colocar as opções de resposta, certo? O que é que você faz? Vem aqui em salvar. Vamos criar aqui uma pergunta rapidinho. Digamos que, sei lá, qual... Ó, pessoal, vocês estão vendo? Ó, eu tô tentando escrever aqui e às vezes não escreve. Por que que isso acontece? Talvez, às vezes a internet fica um pouco fraca e ele não consegue salvar a pergunta automaticamente. Mas o que é que vocês fazem? Então, digamos que eu estou tentando aqui escrever, ó, eu coloco as letras, mas desaparece. O que é que você faz? Pode vir aqui em cima, ó, cliquei e começo a escrever. Qual é maior? Coloco a pergunta, venho aqui, ó, seleciono, botão direito, copiar. Clico aqui fora novamente, venho aqui dentro da pergunta e vou colar a pergunta que eu copiei. Venho aqui e colar. Ficou. Então, qual é maior? Tá aqui a forma que o aluno vai ver. Qual é maior? Ó, no caso aqui eu tenho 4 opções de resposta, né? Vamos deixar só em 2. Então, só é vir nessa lixeirinha aí, apagar, apagar. Ó, tá vendo? Só tenho 2 opções de resposta agora. No caso, essas opção 1 e opção 2. Quando eu apaguei, ó, apagou também a pergunta, mas só é colar novamente. Tá aí. Então, coloquei a pergunta aqui, qual é maior, e vou colocar as opções. Além de colocar por escrito somente as perguntas e tal, vocês podem adicionar uma resposta como sendo uma imagem, ó, certo? Então, digamos, se a pergunta é qual é maior, digamos que eu esteja trabalhando com frações, então posso vir aqui no Google e pesquisar frações, cliquei, pesquisei, vou aqui em imagens, pronto, vamos pegar essa imagenzinha. A pergunta que eu coloquei foi qual é maior. Então vou colocar essa opção, primeira opção vou colocar 8/2. E a opção 2 vou colocar 12/2. Agora como é que eu pego essa imagem aqui e coloco lá nas opções lá? Muito fácil, pessoal. Aí no computador de vocês, vocês vão aqui, ó, nesse menu iniciar, nessa barrinha aqui, onde tem essa bandeira, tá bom, do Windows, vão clicar nela. E aqui na barra de pesquisa vocês vão colocar uma ferramenta chamada ferramenta. Ó. Quando eu cliquei em ferramenta já aparece aqui. É essa opção aqui chamada ferramenta de captura, certo? Para que serve ela? Para tirar qualquer foto, print do que estiver sendo mostrado na tela do seu computador. Então, cliquei nele, ó, e vai ficar a tela assim um pouquinho branca. E essa cruzinha aqui, simbolizando o que? Tudo que eu clicar aqui, então, ó, por exemplo, digamos que eu queira selecionar esse quadradinho aqui. Então, venho aqui em cima, clico no botão esquerdo do mouse e venho selecionando até o final. E quando eu solto, ó, vai aparecer essa aba aqui, ó, aquele quadradozinho que eu salvei e vai estar aqui. Se quiser salvar, é só vir aqui em salvar e pronto. Mas eu quero salvar essa fração aqui, não é isso? Então venho aqui, ó, em novo e vou selecionar só esse 8/2, ó. 8/2. Tá aqui, ó. Salvei só a fração. Para vir salvar, ó, vocês vão aqui, clicar em salvar. Pode colocar qualquer nome, por exemplo, letra A. Só para dizer que é a primeira opção, letra A. Essa é a letra A. E agora eu vou copiar a segunda, né? Novo.
Selecionei, solto, salvar novamente. Nessa eu posso colocar a letra B. Salvei de novo. Pronto. Posso até fechar isso aqui já. Volto lá para o quiz, ó, e vou adicionar aquelas imagens que eu salvei aqui. Na opção 1. Estou aqui na opção 1. Venho aqui e venho adicionar a imagem na opção 1. Vai aparecer isso aqui. Clico nesse mais. Vai aparecer essa opção de pesquisar. E vou pesquisar o nome da imagem que eu salvei. Então, a opção... Ó. Tá travando aqui. Pronto. Vamos pegar essa opção aqui, no caso, que é a mesma imagem. Eu tinha feito um teste aqui. Opção 1. Ó, aí veio a imagem. Só espera carregar e salvou. E agora eu venho aqui na opção 2 novamente adicionar imagem. Clico no mais. Pesquiso. Opção 2 agora. E abrir. Está aqui a outra imagem. Pronto. E aqui você pode escolher qual opção é correta. Essa é correta, ou a primeira ou as duas são corretas, certo? Então vamos deixar só a opção correta aí. Eu venho aqui em salvar. Bom, então já temos 3 questões aqui, 2 de múltipla escolha e uma de preencher essas lacunas. Posso adicionar uma outra pergunta, né? Agora vamos colocar essa pergunta aqui de preencher as lacunas. Como é que ela funciona? Mesma coisa, ó. Vai colocar a pergunta aqui, certo? E qual seria a resposta certa para o aluno continuar? Ó, digamos que essa pergunta eu coloquei que o conjunto dos números positivos é chamado de... Aí essa é a pergunta, o que, é que o aluno ia responder? Você pode deixar isso aqui do jeito que está aqui mesmo. Na opção, você pode até colocar 2 opções. Digamos que ele vai responder o que? Tem a resposta certa, né? Que vamos colocar naturais. Ó, estão vendo aí que não está escrevendo novamente. Talvez a internet aqui esteja um pouco fraca. Mas só vai vir aqui em cima novamente. Eu posso escrever naturais. Copio a imagem toda, a palavra inteira, copio, venho aqui dentro e seleciono ele. Você pode até colocar uma segunda opção de resposta, mas vamos deixar só a resposta certa mesmo, né, que é naturais. E venho aqui em salvar. Então, já temos... Deixa eu olhar se não falta alguma. Já temos questão de múltipla escolha, caixa de seleção, preencher as lacunas, ou então você pode fazer uma enquete. Pode perguntar qualquer coisa. No caso aqui tem 4 opções, você pode reduzir, ó. Vamos deixar só em 2. A gente vai colocar aqui... Bom, pessoal, não está escrevendo, na internet deve estar fraca, mas é basicamente o mesmo processo. Vamos colocar a pergunta aqui, a opção de resposta. Aqui tem até a opção de você deixar a questão de permitir múltipla escolha, ele escolher mais de uma opção correta, certo? E depois só é vir aqui em salvar. No caso aqui eu vou cancelar. Então aqui, ó. Então aqui está todas as minhas questões. Eu tenho 4 questões. O que é que eu faço agora? Vocês vão ter que prestar atenção aqui agora, pessoal. Ao lado de cada questão vai ter um tempo aqui, ó. Cada questão, o tempo padrão é de 30 segundos. Você pode mudar isso, tá bom?
Mas como aqui as questões são simples, eu posso deixar em 30 segundos, mas no caso de vocês, vocês podem ir alterar, tá vendo? Vai até 15 minutos. Então, então digamos que eu tenha terminado, né? Eu terminei de fazer o meu curso. O que eu faço agora? Ó, tem essa opçãozinha aqui chamada publicar. Clico nela. Aqui está pedindo para você adicionar uma imagem, né? Uma imagem inicial. Digamos, aqui é fácil. Digamos que eu queira ter esse coisa seja direcionado ao 6º ano, né? Então eu posso vir aqui no Google, ó, e pesquisar sexto e pesquisar. Digamos que eu quero colocar essa imagem aqui, ó, lá dentro. Então seleciono a imagem, venho aqui na imagem, vou no botão direito, venho aqui em copiar endereço da imagem, copiado, volto lá para o quiz e aqui embaixo, ó, colar link da imagem. Eu venho em Ctrl V ou então em colar. Ó, aparece a imagem que eu selecionei, essa daqui, a dourada, aparece aqui dentro. Se eu quiser excluir, tem essa opção aqui. Aqui, a segunda opção vai perguntar o idioma, né? Você pode procurar o português, que está muito difícil lá embaixo. Ó, tá aqui. E aqui são as séries. No caso, como é para o 6º ano, eu posso colocar só 6º e 6º. E aqui, todas as pessoas podem ver, ou então privado, só você. No caso, eu posso deixar público mesmo, não tem nenhum problema. Aí, salvar. Bom, depois que eu salvei, ó, tá aqui a imagem inicial, ó, 6º ano, teste de matemática. Tem 4 questões, ó, tá dizendo que tem 4 questões, tá aqui as questões. Eu posso clicar aqui, ó, para mostrar as respostas, certo? Então tá aqui todas as respostas corretas, certo? E eu posso ocultar novamente. O que nós vamos fazer agora? Nós temos essas duas opções aqui, ó. Começar um teste ao vivo, ou então atribuir como lição de casa. Se eu clicar nessa aqui, nesse começar um teste ao vivo, ó, vai me perguntar, vai aparecer essas duas opções, no modo clássico ou no ritmo do instrutor. No ritmo do instrutor, acho que o nome é altamente explicativo, né? Eu passo o quiz para o aluno, no caso são 4 questões, né? Aparece a primeira questão, mesmo que o aluno termine de responder a primeira questão, só vai passar para a segunda questão quando o professor aqui do outro lado clicar em continuar, certo? Então, desse modo aqui, todo mundo faz numa hora só, ao mesmo tempo. Já nesse modo clássico, não. É no tempo do aluno, certo? Ele vai respondendo, quem terminar primeiro vai terminando, certo? Então não tem nem... o tempo é do aluno. Então vamos nesse modo clássico aqui, eu acho que é o mais legal. Clico nele, ó, no modo clássico. E vai aparecer novamente essas 3 opções aqui, ó. Clássico, equipe ou então teste. Nesse modo clássico, ó, vai dizer que os participantes respondem seu próprio ritmo, né, competem individualmente. Então nesse modo clássico aqui é como se o aluno jogasse individualmente no tempo dele. Nesse modo em equipe, né, o jogo vai ser em equipe, né, tá, o próprio jogo determina suas equipes lá, é bem legal também. Ou então esse formato aqui de teste, certo? Se quiser fazer mais, digamos que for fazer uma avaliação diagnóstica, até a própria avaliação, dá para fazer nesse modo teste aqui. Aí o aluno vai ter que colocar login e tal, tudo direitinho. Mas a gente vai fazer individual, eu posso colocar aqui em modo clássico, certo? E tem algumas opções aqui embaixo também, ó. Essas configurações gerais. Nessas tentativas aqui, ó, posso deixar, né, de forma limitado, definir quantas vezes. Eu vou deixar ilimitado mesmo, mas aí vocês vão definir. Essa fábrica de nomes aqui pode deixar desligado. Aí aqui vai depender de você. Você quer mostrar as respostas durante a atividade, ele vai
respondendo. Se ele responder errado, mostrar a opção correta e tal. Isso vocês vão ver isso aqui. Ou se quer, né, se o professor quer que as respostas apareçam lá no final da atividade. No caso aqui, ó, se você colocar para ele responder mais de uma vez, né, então digamos que se aqui está ilimitado, aqui eu tenho que deixar desligado, né, porque se ele tenta uma vez e lá no final aparece as respostas, ele pode tentar novamente e as respostas ele já viu, então não há muito sentido. Então aqui, ó, essa opção aqui, poderes, são algumas opções do jogo, né, que ele vai dando alguns poderes para os alunos, sei lá. Ele responde, digamos que ele responde 3 questões consecutivas corretas. Ele tem mais tempo de responder, tem mais alguns pontos a mais, certo? Às vezes eu deixo desligado, mas dependendo daí da sua turma ou do professor, você pode deixar ligado. Esse cronômetro aqui pode deixar do jeito que está. Essa tabela de classificação, tá bom? Se você quer que o aluno veja a classificação no final, perguntas aleatórias, resposta aleatória. E essas duas opções aqui pode deixar desligado. E posso continuar. Ó, vai aparecer isso aqui. Então aqui é como se eu já fosse iniciar um teste ao vivo com meus alunos, certo? Então digamos, como é que você vai mandar isso aqui para o aluno? Você pode mandar através desse link aqui, certo? Ou pode mandar essa senha aqui, ele vai entrar no link, vai aparecer uma opção para ele colocar a senha e acabou. Ele coloca essa senha e simplesmente entra. Como é que faz? Digamos, deixa eu só abrir uma nova aba aqui, digamos que seja um aluno. Vamos só diminuir aqui para ficar mais ou menos parecido com o tamanho de um celular, mais ou menos, está aqui. Então o que é que você faz? Você pega esse link aqui, ó, que é a forma mais fácil que eu acho de usar, pego ele, ó, clico no botão direito, copiar endereço de link, certo? Aí você vai entrar no WhatsApp e mandar para o aluno, certo? Então digamos que você mandou para o aluno, mandou no WhatsApp. Quando o aluno entrar no link, é isso que ele vai ver. Ó. Eu venho aqui, digamos que o aluno tem entrado. Pronto. Ó, peguei o link, você pegou o link, mandou para o aluno, ele clicou no link já lá no WhatsApp. Quando ele clicar, vai aparecer isso no celular dele. Ó. Essa é tudo que ele vai ver. E aqui vai estar perguntando para ele colocar o nome dele. Ó, eu vou colocar aqui, nome teste, definição teste. Então, ele pode clicar aqui em Start. Aqui tem algumas opções para ele, se o aluno quiser mudar também, adicionar música, efeitos. Aí vai depender dele. Ele vai clicar aqui em Start, né? Ó, quando ele clica em Start, automaticamente aqui na sala do professor vai aparecer os alunos que entraram. No caso aqui só tem um aluno, que é o teste. Ele já apareceu aqui, ó. E se você for em cima dele, tem como remover ele ainda, certo? Então aqui no aluno ainda está sem acontecer nada. Por quê? Porque aqui o professor ainda não clicou em começar, certo? O que é legal você fazer? Esperar todo mundo chegar aqui. Então vai aparecendo, vai entrando os alunos e vai enchendo isso aqui tudinho de aluno, certo? Vai aparecendo isso aqui. Quando você achar que tiver um número razoável de alunos, o que acontece? Você vai, ó, e clica em começar. Cliquei em começar, ó, vai aparecer também a contagem regressiva lá no celular do aluno. Ó. Pronto. O aluno já começou. Ele pode, que o professor pode vir aqui desligar o som, certo? Aqui está o aluno teste respondendo. No caso ele não respondeu nenhuma. Então tá aqui o número do aluno. Aqui já apareceu a primeira pergunta para ele, né? O conjunto dos números positivos chamado de, digamos que eu coloco que o aluno responda racionais. E clica em enviar. Ó, tá vendo aqui? Já apareceu errado para o professor. Aparece a segunda pergunta. Qual número representa 50 centésimos? Digamos que ele responde qualquer um. Errou mais uma vez. Próxima pergunta. 3 mais 3. Aí dessa vez ele vai acertar. Ó, pergunta certa.
qual é maior? Digamos que mais uma vez, ele responde aqui. No caso aqui ele pode até escolher mais de uma opção e clique em enviar. E acabou o teste, certo? No caso que o aluno já pode sair. Vamos só minimizar aqui essa parte do aluno. Quando o aluno termina, no caso aqui como só tem um aluno, só apareceu o nome dos participantes, aluno 1, teste, vai aparecer a pontuação dele, ele acertou metade, 50%. E aqui, pessoal, é muito legal que vai aparecer as questões. A questão 1 ele errou, questão 2 acertou, questão 3, questão 4 também, certo? E tem até o total de quanto tempo ele demorou em cada questão. 5 segundos, 4 segundos, 15, 29 segundos, tá certo? E aí, todo mundo já respondeu, todos os alunos terminaram, o que eu faço agora? Só é clicar aqui, em fim. Depois que você clicar em fim, tá bom? O teste vai encerrar e ninguém mais vai poder responder. Então, cliquei em fim, o teste vai finalizar. Vai voltar para a página inicial. O que eu faço agora? Eu posso vir aqui, em relatórios. Aqui tá todos os relatórios que você vai. No caso aqui no meu apareceu mais de um, é que eu já tinha feito alguns, certo? De quando eu usava com meus alunos. Então, o nosso foi aqui, nesse teste de matemática, né? Vai aparecer aqui, mais ou menos, eles acertaram 50%. No caso, como só um fez, então aqui tá aparecendo 50%. Aí você vai clicar nele, clicou em relatório, clica no teste que você quer, teste matemática. Vai aparecer muitas opções aqui, pessoal. A precisão, né? Quantos por cento dos alunos responderam, o total de questões, as tentativas por participante, né? Então aqui vai aparecer as participantes, questões, visão geral e stop. Aqui os participantes só tem um. Aqui são as questões, Aqui aparece, Aí vai aparecer quantos alunos acertaram a questão 1, quantos acertaram a 2, certo? Muito legal. Aqui é a visão geral. Você tem porcentagem, a quantidade de acertos e de erros de cada questão. E aqui não tem nenhuma observação não. Então aqui, pessoal, nessa opção aqui de download, ele vai baixar para você tanto no celular como no computador, um recurso bem detalhado de todas as questões para o aluno. Vamos baixar aqui para vocês verem o que acontece. Baixei. Quando eu baixar, pessoal, vai baixar essa planilha aqui, tá bom? É muito boa essa planilha, bem resumida. Então aqui vai estar o nome do aluno, no caso vai estar o aluno teste. Aqui vai estar as questões desse lado, questão 1, 2, 3, aqui a opção correta, a incorreta. E se tiver alguma questão com mais de uma alternativa. Então, na pergunta 1, ele errou. Pergunta 2, ele acertou, certo? Essa é a pontuação final dele, 1.800. Aí percebe que aqui, tem outra aba aqui, Eu posso clicar em Play Level, Aparece mais alguma opção aqui, que é mais detalhada. Aqui vai aparecer os alunos, certo? E, quantos por cento ele acertou? 50%. Então é basicamente isso essa planilha. Ou então, tem essa opção aqui em PDF, certo? Você pode clicar aqui em imprimir. E que ele vai perguntar, se quer o que? O resumo das perguntas. Isso aqui vai aparecer todas as perguntas, as que foram acertadas, as que foram erradas. Ou então o resumo dos participantes, ou então todo o relatório. Vamos baixar todo o relatório. Vai aparecer isso aqui,
total de acerto, o número de questões e o número de jogadores, certo? Esse é bem detalhado. Ó, jogador 1, teste, ó, 50%. Olha, aqui é o teste detalhado por aluno. Ó, tem essa folha aqui, ó, vai ter o nome do quiz, o nome do estudante e a pontuação dele. Então, se eu tivesse mais de um aluno aqui, se eu tivesse 10 alunos, iria ter 10 páginas. Para cada folha ia ter um aluno. Ó. Então, temos a página inicial, ó, que é a página geral dos alunos. E na segunda página já temos a página por aluno. Ó. Aqui é a página do estudante teste. Ele acertou 50%. Ele acertou 2, errou 2. Ó, e aqui vai estar todas as respostas deles. Ó. Ó, tá vendo aqui? Ó? Questão 1 tá aqui que ele marcou, questão 2, questão 3, questão 4. Então é bem resumido. Pronto. E se você quiser olhar, ó, aqui, aquele teste que a gente fez ficou guardado aqui na minha biblioteca. Ó. Então, você pode pegar aqui a biblioteca e vai estar aqui o teste que a gente fez, ó, certo? Teste de matemática. Então, lembra que lá no início a gente clicou aqui para iniciar um teste ao vivo. Se eu clicar aqui em atribuição de casa, pessoal, essa é uma opção muito legal também, porque aqui dentro do quiz tem a opção de você criar as suas turmas do sexto, certo? A turma que você quiser, certo? Então, se eu clicar nessa opção aqui em atribuir como lição de casa, aí você vai ter que criar uma turma, né? Colocar os alunos aqui dentro. Nessa opção aqui, os alunos vão ter que criar uma conta aqui no quiz. É um pouco complicado, mas se vocês conseguirem, é muito legal também, ó. Você pode determinar um prazo, vocês têm até quando para resolver, certo? Então aqui são determinar o prazo e aqui vocês vão atribuir alguma classe, ó. No caso, ó, posso aqui selecionar. Ó, no caso que eu já tenho uma turma criada, se vocês não tiverem, iria aparecer aqui a opção de vocês criarem uma turma. No caso, posso selecionar aqui a turma do 7º ano, ó, clicar em próximo. Ó, no caso aqui está aparecendo, porque está dizendo que eu não posso atribuir essa sala porque eu não tenho mais nenhum aluno aqui dentro, certo? Então eu vou só cancelar. Ou então vocês podem vir aqui, ó, gerenciar aulas. Então vocês criam a turma de vocês, como é que vocês vão adicionar os alunos? Ó, tem aqui, ó. Vocês podem, quem tiver no Classroom pode conectar com o Classroom e os alunos automaticamente vão vir aqui para dentro. Ou então podem vir aqui e adicionar estudante, ó. Adicionar estudante. Você vai pegar esse link, mandar para o aluno, ele vai fazer o cadastro dele e ele vai aparecer aqui como seu aluno. Aí aqui, quando você for selecionar a sua turma, seria escolher aquela turma que você fez, iria selecionar ela. No caso aqui eu não posso porque eu não tenho mais nenhum aluno aqui dentro. Eu iria clicar em próximo. No caso aqui não dá certo porque eu não tenho mais nenhum aluno aqui dentro. E aqui são aquelas mesmas opções daquela hora. Quantas tentativas, se pode ver as respostas e depois só era você clicar em atribuir, que a lição iria ser lançada dentro da turma que você selecionou, tá bom? Então basicamente são essas opções que nós temos aqui no quiz.